Mês que cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão de junho de 2025. Tal como o vídeo de maio de 2025, vamos fazer primeiro uma retrospectiva sobre o mês anterior, neste caso maio, destacando aqui alguns pontos importantes, trazendo aqui o mapa, eu vou trazer aqui o mapa do conclave, vou falar um bocadinho sobre as eleições em Portugal e mais uma ou duas ideias que nos vão dar o começo, vou estender o tapete de junho e depois vamos falar realmente de junho, mês, semana a semana, vamos jogar aqui umas ideias sobre as respostas e temas. E antes que nós começarmos, há uma coisa muito importante que eu quero partilhar contigo, como sempre. O objetivo destas previsões é trazer-te consciência. Obviamente que mapa a mapa, casa a casa, isto vai-se aplicando e vai acentuando características. Então percebe que a proposta aqui nós falamos de uma perspectiva geral, depois casa a casa, mapa a mapa, isto vai se integrando mediante o teu mapa, as tuas características e o teu contexto. Isso é sempre importante falar. E o segundo ponto também muito importante, quero agradecer aos mecenas da Descobre Astrologia. Se tu não sabes, a Descobre Astrologia é um projeto independente, não tem qualquer suporte de apoio económico de qualquer empresa ou fundação, não tem qualquer suporte. É um projeto independente que só é possível com o apoio dos mecenas do canal de Descobre Astrologia e é simplesmente com um apoio ou com um valor bastante simbólico. Por isso, agradeço a todos vocês que já apoiam o canal aqui e que me permitem todas as semanas ter um vídeo novo disponível. E por isso mesmo, muito obrigado. E tu, se quiseres apoiar esta iniciativa de divulgação da astrologia em português, a possibilidade, nós temos aqui um vídeo todas as semanas com convidados que têm um conhecimento extraordinário. Então, vai até o primeiro link, considere subscrever. Nos comentários também vai estar lá o link, mas considere em ser-se mecenas e assim ter acesso antecipado a vídeos, ter os outros usufrutos, os outros benefícios que são destinados e exclusivos aos mecenas, entre os quais vais poder estar todos os meses na previsão mensal em direto comigo, esclarecendo dúvidas, trazendo ideias, partilhando como os mecenas estão neste momento aqui comigo na gravação desta previsão. Por isso, muito obrigado a ti que és mecenas, muito obrigado a ti que também vais ser mecenas e se é mais demora vamos já falar do mapa do conclave. Eu trago aqui o mapa do conclave só para ilustrar uma coisa excepcional e extraordinária da astrologia que me encanta este reflexo do céu representar de uma forma muito fidedigna os movimentos que existem na Terra, não é? E quando nós falamos do conclave, eu estou a usar a 4h30 da tarde em Roma, a hora local, e nós vamos ter o ascendente em balança. E este ascendente em balança leva-nos diretamente a Vênus. E esta Vênus está na casa 7, casa das parcerias, casa dos relacionamentos. Sem dúvida que um conclave trata-se disso. E depois, quem manda neste carneiro é aquele Marte, né? Quem dispõe todos os planetas que estão em carneiro é Marte. E este Marte está na casa 11, casa dos aliados, casa dos amigos. Então, quando nós estamos a falar de um conclave, um momento onde juntam-se várias pessoas de várias nacionalidades, de vários estratos, não é? A nível da igreja, são todos, obviamente, cardeais, mas de vários sítios do planeta, com várias ideias diferentes, e juntam-se todas para criar uma ideia de convergência, uma ideia de aliança, para eleger um novo Papa. É muito interessante ter o dispositor da Casa 7, desta parte dos relacionamentos e das parcerias, na Casa 11, casa dos aliados, casa dos amigos e casa desta ideia coletiva dos amigos. Uma das coisas também muito importantes nós observarmos em qualquer mapa é a Lua, porque a Lua também de alguma forma vai representar, de uma forma muito direta, o contexto, o nativo, na questão da horária, tudo. A Lua é sempre muito importante. E esta Lua está na casa 12, a casa do isolamento, do distanciamento, das prisões, dos hospitais, todo esse lado, mas muitas vezes desta ideia do isolamento. Então, quando nós falamos de um conclave onde as pessoas se fecham numa sala para poder decidir, ter uma decisão destas, com alianças, formando alianças, e a Lua está exatamente na casa 12, casa não é, do exílio, deste momento de retiro, eu achei o mapa extraordinário. Obviamente que esta Lua também nos traz ideias sobre aquele meio do céu em Caranguejo, que também é muito ilustrativo daquilo que se passou lá, e é muito curioso que quando o Papa já é anunciado, esta Lua fica na 1. Então, realmente, não é a ascensão, o anúncio daquilo que foi ali feito na reunião. E eu acho que este mapa é extraordinário, para ilustrar assim de uma forma muito rápida. Obviamente, nós poderíamos passar aqui o resto da nossa partilha a falar do mapa do conclave, mas é extraordinário nós percebemos como é que o céu reflete de uma forma tão fidedigna os movimentos, como eu disse, os movimentos terrestres. Outra coisa muito importante, e quem viu a previsão de maio não achou muito estranho, quando nós falamos do dia 18, dia das eleições em Portugal, que nesse mesmo dia o Sol estava conjunto a Urano e nós poderíamos esperar coisas fora da caixa, coisas extraordinárias, uma disrupção do sistema,
E é muito interessante que este vídeo está a ser gravado dia 29, quinta-feira, e hoje já sabemos que o segundo partido maior em Portugal é o Chega. Então, desde o 25 de Abril, não é? O PS não ficou em segundo, em primeiro ou segundo lugar, passou para terceiro. Nós tivemos uma disrupção profunda do sistema político em Portugal. Obviamente já não há uma ideia de bipartido, já se chama tripartidário. Então houve uma disrupção, uma quebra, uma mudança, uma alteração daquele sistema que estava implementado. Agora, eu não estou a ter um juízo de valor, se isso é bom, se isso é mau, mas é interessante constatar que num dia vão fazer eleições, um dia onde o Sol está conjunturando, e há uma quebra profunda do sistema que nós vivíamos até então, que é extremamente ilustrativo desse posicionamento e para além dos outros posicionamentos que todos estavam no céu naquele dia. E outro terceiro evento que nos vai já dar aqui abrir a porta agora para junho e também para o restante, para os 2 ou 3 meses que Saturno vai estar em Carneiro. Nós vamos falar disso a seguir, mas vale a pena reiterar que no começo do mês, deixa-me só fazer aqui um apontamento, um parênteses, trago aqui o nosso grid slide de junho de 2025. Então, dia 1 de junho, domingo, nós já vamos ter o Saturno em Carneiro. E este Saturno, já falamos bastante dele no vídeo anterior, de maio, na previsão de maio. Eu acho que já falamos dele na previsão de 2025. A Filipe já falou dele na previsão também de 2025, 2026. Quer dizer, nós aqui no canal já falamos bastante deste Saturno em Carneiro, mas é sempre bom reiterar que Saturno representa este lado da escassez, da limitação, de uma forma cristaliza, não permite que a vida gere, e ele está no signo que ele está extremamente complexo, ele está no signo de Carneiro, e aqui nós claramente, todos estes movimentos bélicos, todos estes movimentos hardcore, fortes, dinâmicos, de guerra, de rock, toda esta ideia de exacerbação da energia de Carneiro, está bastante ativo e é uma ideia que nos vai acompanhar durante o mês, mas há aqui uma pequena mudança que vai ser extremamente importante e que nos vai ajudar bastante a entender o desenvolvimento deste junho, que esta Vênus vai para Touro. Ela vai sair do sítio onde está extremamente desconfortável e vai avançar para o signo onde ela está muito confortável, que é o signo da Argência, o signo onde ela está bastante digna. Por isso, vamos já começar a falar da primeira semana, que vai de dia 2 a dia 8, semana 23, e vamos começar a semana a falar então de Vênus. Nós temos aqui um aspecto muito interessante que é o estilo, um aspecto que nos fala de cooperação, de entendimento, de parceria, mas de 2 planetas que estão numa condição bastante debilitada. Nós temos a Vênus exilada em Carneiro, já falamos disso. Júpiter está exilado também em Gêmeos. Eu digo exilado, pode também entender a palavra detrimento, mas está numa situação que é debilitante. Claro que nós sabemos que os benéficos, mesmo estando numa situação debilitante, eles naturalmente podem simbolizar menos prosperidade, menos harmonia, menos todas as questões mais que são associadas a estes 2 planetas, mas sem dúvida que também vão sempre implementar alguma coisa. Então nós podemos ver aqui um bom dia, um bom aspecto para poder fazer alianças, tentar chegar a soluções que sejam justas, tentar mediar, negociar, harmonizar, são ideias que assentam perfeitamente em Vênus e Júpiter. Apesar de estar no sítio que não são propriamente confortáveis, não vai ser uma grande mediação e não vai ser uma grande harmonização, mas nós podemos perceber que dia 5, quinta-feira, tem uma tonalidade ou tem uma nuance de alguma empatia dada por estes 2 benéficos a fazer um bom aspecto entre eles. E depois a Vênus vai ingressar em Touro, como eu estava a dizer no princípio do vídeo. Vai acontecer na sexta-feira, dia 6, isto quase parece um trava-língua, sexta-feira, dia 6, e a Vênus na astrologia está ligada a tudo o que é harmonia, paz, equilíbrio, negociação, abundância, ponderação, equilíbrio, atenuação. Então a Vênus traz esta ideia de chegar ao meio termo de uma forma doce, de uma forma harmónica, de uma forma justa para todos, que normalmente procura que todos saiam a ganhar. E nós vamos ver que esta Vênus estava num signo onde ela estava extremamente debilitada, ou um bocadinho debilitada, mas pensar assim, Carneiro, onde a sua capacidade de ser diplomata, de mediar, de entender, ser charmosa, desse lado magnético que está associado à Vênus, fica muito complicada em Carneiro, porque é um signo não é, do impulso, mas ele volta a ganhar essas características todas no signo Touro, onde ela está em regência, onde ela realmente fica digna, onde ela tem essa capacidade de poder chegar a um entendimento mais pacífico. Então, de alguma forma, vamos constatar também uma coisa muito curiosa. Se nós olharmos para o mapa de dia 1, domingo, eu já falei disto na Lua Nova, na live de Lua Nova que eu fiz no meu Instagram, diogoborges.astro,
eu disse o quê? Todos os planetas, se nós olharmos aqui, vamos encontrar todos os planetas em signos quentes. Vamos ver o Plutão está em Aquário, signo quente, Saturno, tudo aqui em Carneiro, que é o signo quente, dinâmico, ativo. O Sol está aqui em Gêmeos, quente. O Sol que está aqui em Leão, Lua, quente. O único planeta que está no signo frio de quadro primária é o Urano, que está aqui em Touro. Então nós estamos a ver que temos um mapa, começamos o mês com um mapa bastante ativo, bastante dinâmico, bastante espontâneo, não é que a energia ativa é como se fosse o ar quente, não é? Que expande, que toma poder, que vai a todos os horizontes, mas tem movimento de dentro para fora. Quando nós temos Vênus já a ingressar para Touro, já começamos a ter um planeta que se movimenta para um signo mais pacífico e também mais passivo, que está associado mais aos signos frios, mais introspectivo. Então nós começamos a entrar num movimento mais de ponderação, que está a faltar tanto e é tão importante, se calhar, para o momento que nós estamos a viver globalmente. Por isso, este marcador da Vênus entrar em Touro é um ótimo indício para nós começarmos, pelo menos, a tentar chegar a uma situação mais pacífica, mais de equilíbrio, mais de justiça, tipicamente associada a este planeta Vênus. E depois, no dia 8 da mesma semana, domingo, nós vamos ter o Mercúrio, assim do signo onde ele está extremamente confortável, Gêmeos, e a dar os primeiros passos em Caranguejo. Então, se o Mercúrio nos fala da comunicação, da circulação, da negociação, das questões contratuais, da papelada, não é? Da própria comunicação, seja ela escrita, seja ela falada, nós vamos ver que o Mercúrio perde a sua capacidade de estar em Gêmeos, que é um signo bastante dinâmico, bastante espontâneo, bastante extrovertido, bastante curioso, e mergulha nas águas de Caranguejo, que já nos fala de uma introspeção, de uma, se calhar, da prevalência àquilo que é essencial, de ver aquilo que para nós, ou para, neste caso nós estamos a falar de uma questão global, não é que se calhar cada território, cada país se fechar sobre si próprio, pensar nos seus interesses, não é? Voltar para o Caranguejo, ou nós todos, de uma forma global, temos um processo de maior introspeção com Mercúrio entrar em Gêmeos, em Caranguejo, perdão, sair de Gêmeos e entrar em Caranguejo. Então, Mercúrio em Gêmeos excita de alguma forma a mente, não é? De todos nós, que representa muitas vezes o Mercúrio está associado à questão mental, à mente, lógica, racional, e ao passar para Caranguejo há uma atenuação dessa excitação, onde é muito mais interessante os processos emocionais, os processos de memórias que estão associadas também a Caranguejo e também a parte do território do povo, que também são ideias que podem estar próximas de Caranguejo. E assim nós vamos ver que a semana vai terminar, no domingo dia 8, e vamos começar a nossa semana de 9 a 15, semana 24. E aqui vai acontecer uma coisa extremamente interessante e que nós vamos estar a falar durante o resto do ano e até meio do ano de 2026, que é o ingresso do Júpiter em Caranguejo, Câncer, se estiveres a ver no Brasil. Então, o Júpiter é um planeta que demora 12 anos a dar uma volta inteira ao zodíaco, ele separa-se a cerca de um ano aproximadamente em cada signo, e no dia 9 vai entrar em Caranguejo, signo onde ele está extremamente confortável. Júpiter exalta-se em Caranguejo. Então, as características da prosperidade, da expansão, da fertilidade, da pacifismo, de temperança, é uma ideia de Caranguejo. Nós podemos encontrar essas ideias aqui associadas a este planeta. Então, se nós temos o grande benéfico, aquele que traz prosperidade, aquele que faz a vida brotar de alguma forma, ou no fundo, a vida também, mesmo a fertilidade dos meios, dos campos, não é? A fertilidade é uma ideia muito de Júpiter, também está ligada à riqueza, também está ligada à prosperidade, a mudar de um signo onde ele está desconfortável, que é Gêmeos, e passar para um signo onde ele está digno, que é Balança, Caranguejo, Câncer, nós podemos encontrar aqui então realmente um bom indício, um bom momento de prosperidade, de expansão, de crescimento, de todo este lado económico, haver de uma forma uma suavização desta pressão e desta tensão que nós todos estamos a viver. Este Júpiter vai entrar aqui dia 9 e vai ficar em Caranguejo até dia 30 de junho de 2026. Então nós temos um largo período, não é? Cerca de um ano e mais uns dias, para poder viver, desenvolver e experienciar este Júpiter em Caranguejo. Agora, temas como família, temas como lar, tema como laços, claramente que vão ganhar predominância. E uma das coisas que nós também podemos encontrar nos planetas exaltados é que eles às vezes parecem ser, é como se fosse uma bolha de sabão, não é? Parece que vão tomar uma grande proporção e depois vamos ver não tem provavelmente assim uma estrutura tão forte.
Mas, sem dúvida, que o Júpiter pode realmente representar este princípio que nós já falamos de algum nacionalismo, da expansão de fronteiras, de isto é meu e o outro já não quer saber, mas falar dos assuntos internos, falar dos assuntos de nós como povo, falar não é, desta ideia de pátria, que é uma ideia muito também de Caranguejo, nós podemos encontrar, ou então dar relevância a esses assuntos e se calhar dar mais prosperidade e expansão aos recursos de cada um, de cada país, de cada estado, de cada, não é, de cada grupo que este Júpiter possa representar. Agora, é muito mais interessante ter um Júpiter, passarmos a vivermos um Júpiter em Caranguejo do que o Júpiter em Gêmeos do ponto de vista da prosperidade. Sem dúvida que é mais interessante. Depois, no dia 11, vamos ter a lua cheia, não é? Nós vamos ter a lua nova agora, e dia 11 vamos ter a lua cheia. A lua cheia está a lua em Sagitário, Sol em Gêmeos. Nós temos aqui um eixo muito interessante que nos fala de uma polaridade entre a razão mais lógica e uma ideia mais de intuição, mais de individualismo, da energia de Sagitário, mais de conhecimento, mais de sabedoria, mais de maestria que está associada à energia de Sagitário e por um lado mais a curiosidade, mais a leveza de Gêmeos, mas em Portugal esta lua vai acontecer com o ascendente em Caranguejo. E este ascendente em Caranguejo leva-nos para a casa 6. Então a casa 6 fala-nos muito das ideias do que nós vivemos no nosso dia a dia, dos desafios, do peso, do trabalho, desse mundo que nós todos, da expressão das coisinhas que nós temos que fazer, que muitas vezes traz desgaste. E esse é um assunto que nos vamos estar bastante fortes a trabalhar, essa ideia das nossas rotinas, dos processos mais burocráticos, daquilo que nós temos que resolver mesmo, e também esta tensão entre se eu procuro uma ideia mais curiosa, mais leve, mais racional, ou se eu me deixo levar para uma ideia mais de verdade, mais de razão, mais de dogma, mais de crença, que é uma ideia de Sagitário, e é uma lua nova muito interessante com este Saturno lá em cima, crivado no meio do céu. Mas eu também te convido a passares no meu Instagram, diogoborges.asta, para nós irmos desenvolvendo estes assuntos pela nova lua cheia no meu Instagram, onde nós vamos explorar melhor estas lunações. No dia 15, vamos ter dois aspectos tensos. Nós vamos ter o Marte, se calhar o dia mais tenso do mês de junho vai ser este dia 15. Nós temos um aspecto quadratura entre Marte e Urano e Júpiter-Saturno. O aspecto de quadratura de Marte-Urano, vamos começar por aí, é muito interessante porque nós temos a parte de bélica, frontal, cortante, clivante do Marte, entrar numa tensão com o Urano, que nos fala do imprevisto, não é? Da disrupção, como eu estava a falar, do racional, não é? Da alternativa. Então, claramente, nós podemos esperar coisas inesperadas que muitas vezes sejam disruptivas e que clivem, que é uma ideia muito destes dois planetas, não é? Que separem, que abram um roço, que no fundo afastem as margens, que criem uma divisão, que é intimamente ligada a esta ideia de Urano e de Marte. E é muito curioso, para quem acompanha aqui os vídeos de previsão, já ouviu falar sobre isto, a conjunção de Júpiter-Saturno, que aconteceu em 21 de dezembro de 2020, que era uma nova fase para todos nós, não é? Que nos marca aqui um ciclo muito importante, e neste mesmo dia 15 vai haver uma quadratura. Então há uma tensão aqui entre Saturno, que representa então uma ideia de limite, uma ideia de compromisso, uma ideia de regra, e Júpiter, que representa uma ideia de ideologia, ou uma ideia de filosofia, uma ideia de verdade, uma ideia de visão. Então nós temos aqui uma tensão entre aquilo que é estrutural, basilar, que é intransigente e que não é negociável de Saturno, com uma ideia que é filosoficamente mais benéfica, por exemplo, Júpiter em Caranguejo, que nós podemos, por exemplo, pôr numa situação real, no nosso dia-a-dia, a tensão entre estruturas que estão bastante acérrimas, que não querem flexibilizar nada, versus aquilo que é mais benéfico, interessante e próspero para o grupo maior, que é representado nesta ideia de Júpiter em Caranguejo. Então nós temos aqui um dia bastante tenso, onde nós podemos realmente perceber que há um conflito, eu vou dizer, de interesses entre o Saturno, entre estas regras, estes limites e estas autoridades, versus aquilo que é mais próspero, benéfico e produtivo, Júpiter. Por isso, veremos então o que é que vai acontecer neste dia 15, mas sem dúvida que será o dia mais tenso do mês de junho. E vamos passar para a terceira semana, que vai 16 a 22, e nós vamos começar a semana com o Marte. O bendito do Marte a entrar em Virgem. Ele faz o ciclo do Leão, perdão, ele faz o ciclo do Leão
e vai entrar em Virgem, e é um movimento para Marte também interessante. Porquê? Nós estamos a falar de um planeta quente e seco. Marte é um planeta que está associado às qualidades quente e seco. Então, naturalmente, é uma energia ativa, dinâmica. Marte está associado a todas essas ideias. Ao passar para um signo frio, ao passar para um signo que nos fala de uma ideia de introspeção, Virgem, há uma atenuação deste Marte. Então, do ponto de vista de Marte, que nos fala do que é guerra, combate, militares, tropas, tudo isso que nós estamos a viver, ele a sair do signo frio, quente e passar para um signo frio, também pode ser um ótimo indício, um bom marcador de alguma atenuação dos conflitos, de alguma atenuação daquilo que, da parte bélica, porque o Marte sai deste signo quente e passa para um signo mais mediado, mais ponderado, mais pacífico, Virgem. Sem dúvida mais analítico, sem dúvida mais direto, sem dúvida mais racional, Virgem, mas do ponto de vista de Marte, eu considero que seja muito mais interessante passarmos por um período de Marte em Virgem, onde ele vai se atenuar um pouco essa energia bélica, do que o Marte em Leão, que realmente está ao rubro, e nós estamos todos os dias a ver isso nas notícias por todo o lado. E chegamos assim ao dia 21, vamos ter o Sol a ingressar em Caranguejo, no hemisfério norte do planeta, onde está Portugal, nós estamos. É o princípio, ou comemora-se o solstício de verão, nós chegamos aqui ao ápice, ao ponto mais alto, onde o Sol vai começar a partir do dia 21 a perder todos os dias um bocadinho mais de luz, não é? As noites vão começando a ganhar outra vez aos dias, que é um aspecto muito interessante que eu acho sempre fascinante nós pensarmos sobre esta questão dos solstícios e equinócios. Nós percebemos que a vida está-nos constantemente, todos os anos, a encenar e a ensaiar um movimento da nossa vida, não é? Nós percebemos que nós nascemos, chegamos a um ápice e depois temos que gerir todo esse lado de voltar a esse sítio de partida. E é muito interessante como é que as estações se movimentam assim, a vida mesmo se movimenta assim, a vida de uma forma geral se movimenta assim, e o céu todos os anos de uma forma bastante sábia, serena, ponderada, calma e paciente connosco, nos vem mostrando que tudo é um ciclo, que tudo tem um princípio e meio fim. Chegamos a uma parte todos os anos, como vai acontecer agora no dia 21, onde nós vamos chegar ao dia maior do ano, não é? Onde existem mais horas de luz, mas sem dúvida que também marca o princípio do decaimento das horas de luz até chegarmos ao solstício de inverno, onde vamos ter o dia com menor horas de luz. E é muito interessante nós pensarmos tanto da astrologia do ponto de vista de interpretação, de mapas natais, mapas mundanos, mapas horários, etc., mas também do ponto de vista filosófico, para nós percebermos que o céu está constantemente a ser um grande mestre, se nós soubermos manter os olhos lá em cima e os pés cá em baixo. No dia 22 vamos ter o Saturno fazer uma quadratura ao Sol. Saturno representa então aquilo que eu estava a falar, de tudo o que é esta ideia das regras, dos limites, também da escassez. Saturno está muito ligado a esse lado das estruturas mais rígidas, a fazer uma quadratura ao Sol, que representa a nobreza, a autoridade, as suas figuras importantes. Então aqui, para esse tipo de representação, é um dia que um bocadinho tenso, onde essas pessoas podem ver, se calhar, defraudada alguma expectativa e posto em causa a sua autoridade, posto em causa o seu papel, posto em causa as suas intenções, dada para esta quadratura, ou simbolizada, melhor dizendo, para esta quadratura de Saturno ao Sol. E assim vamos chegar à semana, a semana 26, que vai do dia 23 a 29, última semana que nós vamos falar aqui na nossa previsão, e vamos começar a semana com um aspecto muito benéfico, muito interessante, Sol, Júpiter, Sol dignatário das grandes dignidades, não é? Da juba, da iluminação, da beleza, da beleza no sentido da radiância, do brilho, que é uma ideia de Sol, a cruzar-se com o grande benéfico Júpiter, que é o símbolo realmente da prosperidade. Então nós podemos aqui ser um ótimo indício, até às vezes tu que estejas a passar à espera de uns momentos interessantes para poder lançar alguma coisa, ou fazer alguma ideia interessante que queres aproveitar um bom momento de inspiração e de prosperidade, pode ser muito pertinente. Esperares mais um bocadinho. Este 24, a Lua ainda está ali em Gêmeos, mas vamos chegar então a dia 25, nós temos a Lua Nova, que vai acontecer com o Sol, Lua e Júpiter no signo de Caranguejo, Câncer. E é muito interessante esta Lua Nova, e mais uma vez te convido a estar no meu Instagram, diogoborges.astro, para nós falarmos dela, porque vai acontecer com o Júpiter aqui coladinho no grau 3 da Lua Nova. A Lua Nova são bons momentos para começar alguma coisa na nossa vida, dar o primeiro passo, gerar um movimento, e quando nós temos o grande benéfico a apadrinhar esta lunação, é sem dúvida um ótimo momento para fazer coisas muito interessantes, mas falaremos disso mais à frente. O Mercúrio vai cheio de velocidade, já acabou o seu ciclo de Caranguejo,
e vai entrar em Leão. E aqui vale a pena falarmos aqui já de uma coisa que eu sei que provavelmente tu gostas destes assuntos, de perceber que o Mercúrio vai ficar retrógrado em julho, no dia 18 de julho, até depois 11 de agosto. Então ele está a entrar aqui em Leão, onde ele vai entrar no processo de retrogradação e depois vai retrogradar e vai andando no seu movimento normal. Falaremos disso na previsão de julho, mas quero-te já avisar de alguma forma que o Mercúrio vai ficar retrógrado em julho, por isso, dia 18, por isso, se tens aí algumas coisas que precisas tratar, burocracia, papelada e todos esses lados mercuriais, aproveita enquanto ele está direto. E o Mercúrio, no dia 29, vai fazer uma posição a Plutão. Sem dúvida que nós vamos acabar aqui o mês com um aspecto um bocadito mais tenso. Mercúrio, então, tudo o que é as comunicações, tudo o que é a legislação, tudo é papelada, toda a circulação, a fazer uma posição a Plutão. Uma coisa interessante deste aspecto é que é um aspecto rápido, porque Mercúrio é um planeta bastante rápido, então passamos aqui um processo de tensão, que é esse lado mais tenso do Plutão, mas depois há uma atenuação desse aspecto à medida que o Mercúrio flui. Agora, se precisares tratar de qualquer coisa que tenha a ver com papeladas e coisas assim, é mais interessante antes de dia 29 ou depois de dia 29, enquanto o Mercúrio está direto. E assim nós chegamos ao fim da nossa previsão, esta parte dos PowerPoints. Eu gostaria de convidar algumas coisas antes de ir embora, entre as quais de subscrever o canal se ainda não fizeste, deixa o like, manda-me um comentário se isto faz sentido para ti ou não. Já te convidei a tu, à medida que fores vendo aqui o mês for passando, vai trazendo aqui insights, vai-me trazendo ideias aqui para os comentários do vídeo. Às vezes tu constates, tu tenhas aí um acesso. Claramente nós estamos a falar de uma perspectiva muito geral, não é? Pois caso a caso, a circunstância, a previsão vai-se ajustando mapa a mapa, mas sobretudo quer trazer estas principais chamadas de atenção para nós estarmos atentos aos momentos mais interessantes do mês e também aqueles mais desafiantes para podermos fazer as melhores escolhas. Mais uma vez quero agradecer às pessoas, aos mecenas, aos amigos que dão aqui apoio ao canal. Então, se tu ainda não és mecenas, por favor, considerem ser. É um valor bastante simbólico mensal e tu assim vais poder ajudar aqui a continuação do canal Descobre Astrologia. Sem a tua ajuda e sem a ajuda dos mecenas não seria possível. Por isso, muito, muito obrigado a ti que és mecena. Resta-me desejar-te um excelente dia. Convidar também aos Descobre Astrologia no Instagram, se ainda não estás por lá, vai por lá que eu vou deixar os cortes dos vídeos. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.